IAG apresenta Esperança para a Vida. Santo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, que habita na luz inacessível, queremos lhe render graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar mais uma lição valiosa naquilo que é a nossa peregrinação rumo à Canaã Celestial. Dê-nos o seu Santo Espírito, Pai, para que seja o nosso professor e nos conduza a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudações a todos, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vós. É desta forma que queremos dar as boas-vindas a todos a mais uma Esperança para a Vida. Programa este que analisamos a lição da Escola Sabatina e hoje contamos com a presença de dois irmãos para nos ajudar a entendermos esta lição, uma vez que estamos num novo trimestre, onde estamos a ter este trimessário aqui, Cristo em Filipenses e Colossenses. Dizer que este trimessário é um trimessário missionário que casa num bom momento para a nossa igreja, uma vez que, como igreja, estamos a nos preparar para o grande evangelismo Impacto Moçambique. E desde já queremos convidar a todos os irmãos adventistas do sétimo dia a se prepararem e se envolverem nesta grande atividade, neste grande evangelismo, para que o nosso país possa ser impactado e todas as almas que estão aqui em Moçambique possam vir a conhecer a Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. Desde já quero dar as boas-vindas ao irmão Well, seja muito bem-vindo. É uma honra contar com a sua presença. Pode saudar aos nossos irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado pelo convite, pela saudação. E em nome de Jesus, saúdo a todos os irmãos que estão a acompanhar este programa. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine através da sua santa palavra, nos preparando para o grande trabalho na seara santa, que é o mundo que nos foi entregue para pregar o Evangelho. Amém, amém. Também contamos com a presença do nosso irmão Jonas Tomocene. Seja bem-vindo, irmão Tomocene. Pode saudar aos nossos irmãos. Muito grato pelo convite. É sempre uma honra imensa estar aqui neste programa Esperança para a Vida. E o senhor, a senhora, o irmão, a irmã é nosso convidado especial hoje. Então, por favor, prepare o seu coração. Juntos vamos tirar lições importantes naquilo que é a nossa edificação espiritual. Amém. Amém. Se não está inscrito no canal, aproveite de já subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, colocar o seu like e a sua pergunta ou o seu comentário neste vídeo e compartilhar acima de tudo este vídeo com os demais. E é assim que você se habilita a ser um dos vencedores do trimessário para o próximo trimestre. Estamos na lição número 3, com o tema Vida e Morte. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 1, logo no versículo 21. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós iremos desenvolver este versículo ao longo do estudo desta lição. Mas uma das coisas interessantes aqui é que quando nós olhamos para este tema, vida e morte, é um tema muito importante a se compreender, uma vez que aborda aspectos que fazem parte do nosso dia a dia. Não é? E são aspectos que muitas das vezes as pessoas têm várias perguntas, tais como, afinal, o que é que acontece depois da morte? Então, são perguntas que cientificamente nós não temos respostas. Mas através da palavra de Deus encontramos a resposta de o que é que realmente acontece depois da morte. Mas os irmãos vão poder nos ajudar a compreender melhor sobre esta questão. Mas o que me chama a atenção aí é a imagem que o autor traz. Nós vimos aí uma coroa de espinho, mas também vimos o quê? A seguir? Um túmulo, uma sepultura, mas depois vimos a coroa. Então aí nós vimos alguém que toma a cruz, porque quando nós vimos essa coroa de espinho nos lembra a Jesus Cristo, até a sua crucificação. Então nós vimos aqui um chamado a tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus Cristo, a tomarmos a nossa coroa de espinho e seguirmos a Jesus Cristo até a morte, morrermos em Cristo. Mas há luz que brilha por trás deste túmulo, para que naquele dia, quando Cristo voltar, vamos ressuscitar e a nossa coroa estará à nossa espera, assim como ilustra aqui. Então, na lição de domingo, temos como tema Cristo será engrandecido. Nós vamos ler o versículo 19 e 20 do livro de Filipenses, capítulo 1, para que os irmãos também possam deixar
os seus comentários. O que é que diz Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 20? Queremos entender qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho do seu julgamento. Ok? A palavra do Senhor diz o seguinte: pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Quando nós analisamos esses dois versículos, o autor coloca a questão que nós conseguimos ver aí, qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho do seu julgamento, para depois, se calhar, os irmãos explicar o que Paulo quis dizer quando ele diz que Cristo seria engrandecido no seu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Então, abro espaço para os irmãos. Ok. Esta lição, assim como várias, traz temas, traz assuntos que chegam no momento em que o povo mais precisa. Quando nós precisamos de força, precisamos de luz, a lição da escola sabatina nos vem dar esta luz. Não é? Então, nós vemos aqui Paulo trazendo a visão de que Cristo está acima de todas as coisas. Cristo é o fundamento da nossa fé, Ele é o consumador da nossa fé, e tudo quanto nós viermos a passar, se for em seu nome, vale a pena. Então, Paulo aqui faz-nos compreender que, independentemente das circunstâncias, das consequências da sua ação, ao testemunhar de Cristo, ao testemunhar deste amor, desta misericórdia, ele sentiria-se a honrar o Salvador. Então, nós vemos que Paulo tinha o pensamento de que se ele for absolvido, seria a glória de Cristo a se manifestar. Se ele fosse condenado à morte, seria também a glória de Cristo a se manifestar. Ele tinha a certeza de que, independentemente da decisão tomada pelos homens, ele estaria a engrandecer o nosso Mestre. Agora, isso nos chama a uma reflexão, logo de começo, porque geralmente nós nos colocamos nesta vida, nós, eu, os irmãos, assim como os irmãos que nos acompanham, geralmente colocamos numa situação de ou o Senhor nos livra ou nós abrimos a porta de saída e não nos dispusemos a aceitar que qualquer resultado que vier por testemunhar de Cristo é dar honras a Deus. Então precisamos geralmente olhar para isso como um chamado para nos entregar por completo. Amém. Ok? Muito bem, o nosso irmão ela acabou comprimindo mesmo aquilo que é a lição de domingo. Mas deixe-me também dar algum acréscimo ou algum subsídio com relação à resposta que o nosso irmão ele deu. É importante também frisar que a expectativa de Paulo não estava no veredito humano ou no julgamento romano, mas estava assim no processo espiritual. Okay. Por isso que o levou a dizer que Cristo seria engrandecido, porque tudo quanto pudesse acontecer ali, ele tinha certeza que Deus, o Espírito Santo, estava conduzindo para que tudo pudesse acontecer. Seria da vontade de Deus. Ele estava pronto para qualquer uma das circunstâncias, seja o livramento, seja a condenação. Se nós formos a perceber mais, vamos perceber que existem pontos que precisamos destacar aí. Quando olhamos para Paulo naquela situação de julgamento, nós sabemos que não era a primeira vez a acontecer com ele. Ele era um homem que já havia passado por prisões, por tortura e por tanto sofrimento, etc, etc. Mas mesmo assim, não fez com que o corpo se habituasse àquilo. Mas é a esperança que ele carregava da missão, de que Cristo estava no controle de tudo, que o fazia continuar firme. Porque quanto mais passamos provações, mais nos fortalecemos na fé. Mas passamos a confiar em Cristo Jesus. Então ignoramos a carne. Por isso a Bíblia diz assim: tenham cuidado, não temam aqueles que podem matar a carne, mas aqueles que podem matar a alma. Então Paulo, ele tinha em mente isso. O que mais lhe preocupava não era aquelas pessoas que pudessem matar o corpo, mas sim aquele que pode matar a alma, que é Cristo Jesus. Nós encontramos ali o que mais Paulo conduzia era não perder a fé. Exatamente. Era não emitir um falso testemunho. Era não negar essa fé, dar um testemunho fiel. Então, é o que mais conduzia a Paulo. E quando chega ao ponto de dizer que Cristo seria agradecido, o que ele quis dizer isso? É que, se caso ele fosse liberto, então ele continuaria o seu serviço.
de fortalecer as igrejas, o serviço missionário. Mas se caso ele fosse condenado, ele tinha em mente que emitiria um testemunho que é supremo de fidelidade. Então seria um meio pelo qual as pessoas pudessem olhar para Cristo e testemunhar que não, este mesmo é servo de Deus, mas seriam as pessoas atraídas. E nós olhamos, irmãos, que quando o nosso irmão Tomocene fala de Paulo resistir naquela situação de adversidade, e não ser só por vontade própria, nos faz perceber que Paulo, pela experiência que mencionou, né, de Paulo com essas situações, nos faz perceber que Paulo venceu cada desafio que apareceu na sua caminhada, na sua vida espiritual, como evangelista, como obreiro do Mestre Eterno, tal forma que os desafios que vinham em frente não lhe encontravam de surpresa. Ele vencia de experiência em experiência e sua fé crescia cada vez mais. E isso eu gosto de fazer convites, né? Isso nos leva a meditar no convite feito pelo Mestre, vencermos os desafios dos menores aos maiores. Quando aparece um desafio hoje, nós precisamos permanecer fiéis em Cristo e avançar confiando que Ele nos dará a solução, a libertação. Ainda que seja até a condenação e morte, será mesmo por seu desígnio e plano, desde que permaneçamos na verdade. Permita-me só aqui, uma vez estamos a falar, é importante também trazer um texto de espírito de profecia, só para substanciar aquilo que estamos a falar aqui, que não são só meras palavras nossas, mas assim são as escrituras, e o espírito de profecia também coaduna ou comunga da mesma ideia que estamos a trazer aqui. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 42, nós encontramos ali que a nossa irmã Ellen White deixa claro que Paulo entendia que o seu julgamento fazia parte do plano missionário de Deus. Que a sua prisão não era uma derrota, mas era um meio pelo qual podia levar o evangelho à casa de César. Vejam só a preocupação dele, ainda continua, que a sua maior preocupação era orar a Cristo do que a sua própria proteção. Ele estando lá preso, Paulo em nenhum momento orou pelo livramento, mas orou insistentemente para permanecer fiel. Então isso nos mostra quão grande foi esse Paulo. Por isso ele teve a autonomia, essa autoridade de dizer que Cristo vive em mim. Essa fé é a fé de Jesus, não é a fé em Jesus. Então nós somos chamados também, assim como Paulo fez, somos chamados também a ter a fé de Jesus. Quando Cristo residir totalmente em nós e deixar que o nosso ser seja totalmente transformado. Amém. E passaremos também a comungar da mesma fé de Paulo. Amém. É interessante aí que quando olhamos para o 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz que, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E aqui o autor já vinha enumerando as perseguições pelas quais Paulo passou na sua vida. Mas nós vimos aqui um Paulo que não se preocupava, digamos, com aqueles que o perseguiam, no sentido de lhes devolver com a mesma moeda. Mas o que eu queria entender antes do irmão intervir é de que forma, em meio a perseguições hoje, nós podemos engrandecer o nome de Cristo tal como Paulo o fez. Porque aqui o autor acaba dizendo que quando uma pessoa se assemelha a Jesus Cristo, ele passa por essas situações pelas quais Jesus Cristo passou, mas por se assemelhar a ele, também da mesma forma que Jesus Cristo foi fiel à vontade do seu Pai, essa pessoa também torna-se fiel a Cristo. Por isso Paulo acaba dizendo: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. Então eu gostaria de entender hoje, de uma forma mais prática, de que forma nós podemos engrandecer a Cristo, mesmo em meio a perseguições. Nós temos Jesus como exemplo. Paulo geralmente é tido como experiência, como uma referência de fé e esperança, não é? Paulo, Abraão, vários outros, mas esses são os que mais se destacam. Paulo no Novo Testamento. Ainda assim, nós reafirmamos que Jesus é a nossa maior inspiração, o nosso maior exemplo, como disse o nosso monitor em suas palavras de alguma forma. Então, o que nós podemos fazer para permanecer na vontade do Senhor é ouvir o que diz a Santa Escritura. Ouvirmos apenas a Bíblia. Quando nós recorremos à Bíblia como fonte de ensinamento, de instrução, nós permanecemos na santa luz. Então é importante que a gente ouça a opinião de irmãos, ouça a opinião de líderes, ouça a opinião de diversos grupos, falamos de grupo de irmãos, não é? Que queiram nos levar à luz. Mas a maior fonte de inspiração para nós, de instrução, é a Santa Bíblia. Então, quando nós nos refugiamos na Bíblia para ter todo tipo de instrução,
nós permanecemos no Senhor. E essas diversidades que o nosso irmão monitor aqui fala são exatamente as mesmas pelas quais Paulo passou. E nós olhamos no livro que o nosso irmão Tomuceni referiu aqui, Atos dos Apóstolos, na página 297, nos diz, abro aspas, Paulo havia aceitado plenamente a missão confiada pelo Senhor e nenhuma consideração pessoal poderia levá-lo a abandoná-la. Então nós vemos que Paulo entregou-se por completo ao Senhor. E essa é a forma primordial, é o primeiro passo que nós temos que dar para alcançar a plenitude daquilo que é a vontade de Deus. Entregar-nos por completo, assim como Paulo fez, de tal forma que a gente não recue em meio às circunstâncias. Essa talvez seria a resposta mais direta para o nosso monitor, a questão muito importante que ele colocou aqui. Nós precisamos permanecer inteiramente fiéis àquilo que é a palavra de Deus. A nossa consciência deve estar cativa. E para encerrar talvez o meu comentário por hora, nós veríamos também no livro Atos dos Apóstolos, na página 366, a seguinte citação. Com coragem que jamais falhava, ele avançava de lugar em lugar, decidido a levar a mensagem da cruz, custasse o que custasse. Então, ele não colocava preço para o evangelho. Assim como acontece hoje, nos é trazido sugestões. Quando trabalhamos no campo, nós encontramos várias propostas. Ou mude a sua mensagem para nós te apoiarmos, não é? Ou mude a sua mensagem para nós te aceitarmos. Mas mudar a nossa mensagem está se referindo a mudar o quê? A santa instrução bíblica. E nós precisamos permanecer firmes e fiéis na palavra de Deus. Só assim poderíamos fazer face àquilo que é a exigência e demanda do nosso Altíssimo Senhor. Certo. Aqui o autor acaba dizendo, lá no último parágrafo, traz uma citação dele no White que diz que a paciência e o bom ânimo de Paulo durante a sua longa e injusta prisão, bem como a sua coragem e fé, eram um constante sermão. Exatamente. Então, para dizer que tudo que Paulo sofreu e a forma como ele respondeu a essas perseguições, estava a pregar o Evangelho, tanto para aqueles que o perseguiam, assim como para aqueles que o assistiam. Por isso que é muito importante quando nós olharmos para aquilo que Paulo diz, quando ele diz que, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que significa essa expressão, morrer é lucro? O que isso significa? Ok, muito bem. Falando de morrer, se calhar é importante explicar essa questão de morrer primeiro, depois entendemos porquê ele diz que é lucro. Quando fala-se da morte, eu vejo como uma situação que muitos, se calhar, lá em casa vejam de uma forma com terror, né? Com terror, porque a morte ela é uma intrusa, na verdade. A morte não foi Deus quem a criou, a morte é o resultado do pecado, da transgressão da lei de Deus. Então, por isso nós encontramos lá no livro de Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o plano de Deus era que ninguém morresse, mas todos pudessem desfrutar da vida eterna, uma vida plena de felicidade e comunhão com o nosso Deus. Mas, contudo, por conta do pecado, ela introduziu-se no mundo, ok? E quando Paulo fala de morrer em lucro, é importante falar e repisar que na Bíblia nós encontramos 3 mortes. Apesar de muitos cristãos, se calhar, discordarem em casa, porque acreditam que só são 2 mortes que fazem essa menção, mas a Bíblia fala de 3 mortes. A primeira morte é aquela que é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Nós sabemos que na criação eles eram participantes da natureza divina, assim que é, mas devido ao pecado eles passaram a ter uma natureza pecaminosa. Então veio a morte. Então, depois disso, nós encontramos a segunda morte, que é referida lá em Apocalipse 20, que é aquela morte que vai acontecer após o milênio, como bem sabemos, que é a destruição final dos ímpios, onde a morte deixa de existir. Ok? Mas encontramos a terceira morte, e é essa morte que devemos fazer o que? Desejar. Qual é essa terceira morte? Nós, quando vamos no livro de Romanos 8, encontramos essa terceira morte, que eu tenho que morrer e Cristo viver. Mas esta é a morte que nós temos que ansiar. Todos nós devemos ansiar essa morte, que nós moramos para nós mesmos e vivamos para Cristo. Cristo vive em nós. E aconteceu isso com Paulo. Quando isto acontecer, nós não teremos medo do quê? Dessa morte física. Passaremos a olhar a morte como um lucro. De que maneira? Porque nós vamos passar a perceber, assim como Paulo, que quando a morte nos bater à porta, será um descanso para nós. Será um momento do quê? De repouso, de um sono tranquilo, em que nós vamos esperar o quê? A ressurreição, quando Cristo vier. Então, para nós, a morte, quando estamos ancorados em Cristo Jesus, ou Cristo está em nós, para nós não é um terror, mas é um descanso.
é uma esperança de uma ressurreição. E passamos a não temê-la. Daí que estaríamos dispostos a fazer o quê? A dar a vida, se preciso, em prol do Evangelho, a defender a nossa fé. E foi assim com que Paulo o quê? Prosseguiu. Todavia não tinha medo. Por quê? Porque a terceira morte, que é a morte do eu, já tinha acontecido na vida dele. Então ele não tinha morte dessa morte física. Ele não tinha medo. E isso aconteceu. Para ele a morte era um lucro. E nós precisamos também encarar a morte como se fosse um lucro. De que maneira? De saber que quando nos bater a porta, nós já estamos o quê? Em paz com o nosso Senhor. O nosso nome está no livro da vida. Bastando só, como aconteceu com Lázaro, ouvir o quê? A voz. Cristo chamando a cada um de nós pelo nome para que possamos o quê? Ressuscitar e nos encontrar com Ele nos ares. E essa resposta nos leva à lição mesmo que menciona a questão da morte, não é? E nós temos que perceber que Paulo também, acrescento está dizendo nosso irmão Tomacena aqui, com as citações que traz, Paulo via o privilégio de fazer parte das dores de Cristo, porque ele via que o sofrimento e a morte pelo Evangelho o levavam a participar das dores que o nosso mestre provou quando foi chicoteado, insultado, humilhado por nossa causa. Então ele via que quanto mais sofresse com este Jesus Salvador, mais próximo estaria do seu amor. E nós hoje temos sempre tido a ideia de que nós só estamos próximos de Jesus quando o aceitamos e vivemos em paz. Em paz com o mundo, em paz conosco mesmo. Mas a verdade não é essa. Deve haver paz conosco, dentro de nós mesmos deve haver paz, sim. Paz com os céus deve haver, sim, mas nós não podemos amar a paz com o mundo e achar que isso é sinônimo de estar com Cristo. Cristo nos chamou a entrar em guerra com este mundo. Nós fazemos parte do exército dos céus. E o exército dos céus combate as trevas. Então, Paulo via que quanto mais padecesse sofrimento pelo Evangelho, por consequência do Evangelho, que é uma coisa diferente, eu vou explicar só um pouco aqui, que há dificuldade de compreender que o sofrimento causado pelo homem por livre e espontânea vontade ou por má conduta é diferente do sofrimento causado por consequência do ofício no Evangelho. Quando somos perseguidos por pregar o Evangelho, honramos mais a Cristo. Quando nós somos perseguidos por situações, vou dar um pequeno exemplo aqui, gosto também de exemplos porque ajuda-nos a ilustrar melhor o que está a acontecer. Nós sabemos que Deus nos confiou as 3 mensagens preciosas a pregar a este mundo. E sabemos também que há tendência a se diluir essas 3 mensagens. Já não podemos dizer quem é a besta do Apocalipse, já não podemos dizer quem mudou a lei de Deus, não é? Fazemos o quê? Buscamos atenuar o Evangelho da forma que sejamos em paz com o mundo. Mas Paulo diz que não. Paulo diz que é um privilégio sofrer a aflição deste mundo ao anunciar que a Igreja Católica Romana se empenhou em mudar a lei de Deus. Essa é uma verdade que tem que ser pregada e anunciada. Então, nós precisamos aceitar esses desafios pela verdade. Anunciar ao mundo que o domingo não é o dia de guarda. Satanás chamou os homens da perdição para fazer essa mudança. Essa é uma verdade que assusta muitos e várias pessoas são perseguidas por conta dessa verdade. Mas Paulo diz que nós precisamos anunciar a verdade e sofrer por ela, não é? Então é isso que nós precisamos fazer, padecer da perseguição ou do sofrimento justamente por pregar o Evangelho. Exatamente. Quando nós lemos aí a 2 Coríntios capítulo 10, podemos ler 2 Coríntios capítulo 10, vamos ler versículo 3 a 6, é que aqui encontramos uma mensagem muito interessante a compreendermos para que Paulo chegue a fazer esse tipo de afirmações. O que diz aí 2 Coríntios 10, versículo 3 até 6? Diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Ok? Então nós aqui percebemos em algum momento que estamos num grande conflito. Onde as armas que nós precisamos usar, na verdade, é a própria palavra de Deus, conforme já dizia o Efésio, quando diz que devemos nos revestirmos da armadura de Deus. Então, compreendendo isso, vamos entender que o apóstolo Paulo, conforme já dizia o irmão Tomacena antes, que
ele não estava preocupado com o veredito daquele julgamento romano, mas ele olhava para o céu, de onde vem o seu socorro. É que ele lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7 e 8, ele diz que combateu um bom combate e terminou a carreira e guardou a fé. Mas depois diz algo muito importante aí: desde agora a coroa da justiça me está reservada. Ele tinha certeza da morte, mas tinha certeza da salvação. Mas a coroa da justiça está-me reservada, a qual o Senhor justo juiz, não aquele juiz que ele julgou, ele condenou à morte, mas ele estava com a certeza de que o Senhor, o que é justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Então nós vimos aqui um apóstolo Paulo que olha a morte como um lucro, porque ele tem a certeza da salvação, de que Deus já preparou o seu lugar, Deus preparou a sua coroa. Então daí que ele vinha aqui, mesmo vivendo em Cristo, para ele estava tudo bem. Se ele morrer fazendo a vontade de Deus, para ele estava tudo bem. Em outras palavras, ele não temia a morte. Então, para chegarmos até a essa situação, nós precisamos trabalhar intensamente, ao ponto de não temermos a morte, porque não é a vontade de Deus que as suas criaturas morecem, mas nós vimos que é a consequência do próprio pecado, ou seja, a morte é o oposto da vida. Deus quer nos dar a vida, Ele se alegra que nós tenhamos a vida. Não sei se gostaríamos de fazer mais um acréscimo nesta lição da segunda-feira, para podermos entrar na lição da terça. Sim. Talvez seria enfatizar um pouco nas palavras do nosso monitor que o amar a Cristo ao ponto de não temer a morte não vem de nós. Não faremos força para ter essa disposição. Tudo isso é fruto do Espírito Santo, quando nós entramos em comunhão com Ele. E uma das coisas mais preciosas com relação ao Espírito Santo é que ele não desce para os obreiros que estão de folga. O Espírito Santo desce para trabalhar. Então é importante que nós busquemos o Espírito Santo em meio ao trabalho, de tal forma que tenhamos a disposição do Espírito Santo para permanecer firmes até o fim. Até a pessoa que estiver nos acompanhar em casa, que achar que não é capaz, que sentir que não é capaz de permanecer firme, fiel em meio às dificuldades, realmente não é capaz, mas tendo Cristo em seu coração como seu alicerce, essa força, determinação virá com Deus. Ok. Deixe-me só também acrescentar um ponto importante aqui na lição da segunda-feira. É a questão também, como sabemos, a questão da morte nos leva também ao grande conflito, conforme bem o nosso monitor falou, que o oposto da vida é a morte. Então nós encontramos duas forças. Cristo em nenhum momento diz que ele é a morte, ele diz que é a vida. Então quem simboliza a morte é Satanás, porque ele peca desde o princípio. Então nós estamos num campo aí, num campo espiritual de luta. Então nós temos que nos revestir do quê? De uma armadura, como bem dizia o nosso irmão Cipriano, de armadura espiritual. Mas para tal, onde é que acontece a luta? A luta acontece na mente. Então, aqui nós somos chamados a blindar o que é a nossa mente. Se a luta é na mente, então nós temos que torná-la robusta, capaz de fazer o que? De resistir aos enganos satânicos. De que maneira? Estudando a Bíblia, orando, vivendo também, porque o testemunho é viver em primeiro plano, viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, e pedindo cada vez mais que Cristo faça o quê? Cresça em nós e nós possamos diminuir, para que possamos chegar ao nível de Paulo. Por isso que a nossa irmã Ellen Goldwhite, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, diz o seguinte, diz que a mente é a cidadela do homem. E é ali onde o diabo procura fazer o quê? Controlar a vida. Isso. Então nós temos que nos preocupar com a mente, em que nós passamos a contemplar. Será que passamos mais tempo aos celulares, nas notícias falsas? Porque aquilo tem um impacto significativo na nossa mente, na construção de ideias. Então se nós passarmos mais tempo nos ocupando com as coisas espirituais, o que vai acontecer? Nós estaremos o quê? Mais capacitados a fazer o quê? A discernir, a resistir aos enganos satânicos. Se nós passarmos mais tempo nas coisas mundanas, nós estaremos do lado daquele que é o dono da morte, que é Satanás. Então existe esse campo aí e nós temos que nos posicionar de que lado queremos estar nesse grande conflito. Ao observarmos, vamos ver que Paulo encontrou conforto
e força, porque ele entendia que Cristo venceu. Exatamente. Neste grande conflito onde nós estamos. E ele permanecendo em Cristo e Cristo permanecendo em ele, lhe dava a certeza da vitória dentro do grande conflito. Por isso que o autor acaba dizendo que nós, como cristãos, no último parágrafo, não devemos lutar tanto pelos nossos direitos, mas pelo que é certo. Não é a força que faz o direito, mas o direito que faz a força. O segredo é a submissão à vontade de Deus. Amém. Na verdade, essa é a única maneira de sermos vitoriosos na guerra em que nos encontramos. Jesus é um exemplo perfeito de submissão à vontade de Deus, como Paulo destacou em Filipenses capítulo 2. Então, quando nós damos continuidade aqui no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 23, 24, queremos perceber algo que Paulo diz que muitas das vezes, no nosso tempo, as pessoas interpretam mal, não é? Este texto e fazem afirmações que acabam entrando em choques com os outros ensinamentos ou com a doutrina bíblica no que diz respeito à questão da morte. No versículo 23 a 24, o que é que diz Filipenses capítulo 1? Diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ok? Quando nós vimos aqui o apóstolo Paulo diz que deseja partir e estar com Cristo, muitas das vezes tem-se entendido, e eu gostaria de saber dos irmãos, que eu sei que são missionários, então lidam com esses tipos de casos quando estão no campo. Será que o apóstolo Paulo estava a afirmar que após a sua morte ele estaria com Jesus Cristo? O que ele quis dizer com o partir, estar com Cristo? Ok. É uma questão muito interessante, porque nós sabemos que no nosso dia a dia, quando damos estudos bíblicos, nos deparamos assim que é com questões do gênero. Pelo contrário, encontramos irmãos que outrora deveriam até estarem ancorados dentro da igreja de 27 dia. Existem pessoas também que não estão convencidas quanto a esta verdade, têm dúvidas. Por isso que eles vão procurando uma e outra coisa para poder preencher ou fazer de acordo com aquilo que são as suas convicções. Mas a Bíblia nos traz aquilo que é o posicionamento que levou Paulo a tomar ou a proferir essas palavras. Qual é o posicionamento? Nós aqui antes frisamos que Paulo olhava para a morte como um lucro. O que é o lucro? Era um descanso na esperança de comunhão com Deus, aguardando a ressurreição. Então, quem descansa, ele está em comunhão com Deus, está em comunhão com Deus, só está à espera de ouvir a voz para ressuscitar e gozar da vida eterna, recebendo a sua coroa. Então, quando Paulo fala isso, fala no sentido de quando alguém está em Deus, ainda que mora, estará num descanso. Descanso esse que lhe permitirá que quando Cristo vier, estará novamente com Cristo para toda a eternidade. Mas muitos olham aquilo como se fosse a questão de a alma é imortal. Isto é uma doutrina da imortalidade da alma, que se propagou lá no Gênesis. Por causa do tempo, não temos como explicar tanto assim, mas nós sabemos que quem trouxe essa doutrina foi o diabo. No livro de Gênesis 3, nós encontramos o diabo que travou com a Eva. Quando do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comereis, pois no dia que comer certamente morrereis. Ele disse, não morrerás, mas serás igual a Deus. Então, ele que trouxe essa doutrina. E nós sabemos qual foi o desfecho. Adão e Eva, ou Eva e Adão comeram e morreram. Então, Deus não mente. Deus é fiel à sua palavra. Mas hoje em dia nós sabemos que os Allan Kardec e tantos outros espíritas reproduziram essa teoria, trazendo hoje em dia um grande alvoroço no meio da sociedade, porque muitos acreditam nessa teoria que a alma ela é imortal. Basta a pessoa morrer, então vai se encontrar diretamente com Deus. Mas nós, quando vamos para o livro de Eclesiastes 9, capítulo 5, nos diz o quê? Diz que aquele que mora, sua mente fica entregue ao esquecimento. Jamais tem memória, nem o seu amor, nem a sua inveja, nem o seu ódio, porque tudo fica entregue ao esquecimento. É um momento ou um estado de inconsciência. Então, logo refuta esta questão da imortalidade da alma. Então, nós encontramos aí de forma explícita, só para terminar, que a questão aqui que Paulo estava a levantar não era que de imediato ele iria para o céu, mas ele frisava a questão da esperança da ressurreição. Então, essa teoria de que
quando as pessoas morrem, vão diretamente aos céus. Essa é uma teoria falsa, o que faz com que muitos nossos irmãos muçulmanos entrem no terrorismo, acreditando lá que sobre o simples fato de cumprir uma missão estarão com Deus lá nos céus. E muitos também vêm pregando, nós vemos nos velórios, nos inteiros, que aí não chora, essa pessoa agora está com Deus. Mas esta é uma doutrina errônea, é uma doutrina diabólica, que visa desencaminhar as pessoas para aquilo que é a principal causa, que é a salvação. Nós estamos aqui porque nós precisamos mostrar de que lado nós estamos para que possamos ser salvos. E no que está a dizer nosso irmão Tumuseni, não só para nós, mas também para todos que nos acompanham, que creem que a pessoa, ao morrer, vai aos céus. O que está a trazer nosso irmão, que estamos a trazer aqui, é que Deus nos ama tanto que não tem gosto, não teria prazer em levar-nos mortos aos céus e contemplarmos o sofrimento dos nossos irmãos ainda vivos. Então, é uma mensagem de amor que Deus nos permite, ao morrer, descansarmos. Não pensamos, não meditamos em nada, não temos ódio, não temos nada. E vamos ressuscitar quando Ele vier e chamar-nos para a vida, na sua segunda e breve vinda. Agora, o que acontece com Paulo, aqui, junto com o nosso irmão Tumuseni, aqui, é que Paulo tinha a certeza de que, morrendo, ele descansaria, com sua memória no esquecimento, e a primeira coisa que ele veria ao ressuscitar seria o rosto de Cristo. Então, Paulo já estudava a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Então, os livros que aqui o nosso irmão Tumuseni citou são livros que fizeram com que Paulo compreendesse ainda mais a questão da morte. E ele sabia que, ao morrer, na aflição, na sentença, ou mesmo por enfermidade, por qualquer motivo que fosse, Paulo ressuscitaria pela fé e veria de imediato a Cristo. Ele sabia que num piscar de olho veria a Cristo ao ressuscitar. Vejamos aqui, o autor diz no penúltimo parágrafo que as palavras de Paulo, partir desta vida para estar com Cristo, significam estar com Ele no sofrimento e na morte. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo também sabia que depois de fechar os olhos na morte, a próxima cena que veria em um piscar de olhos seria Jesus Cristo. Não, muitas das vezes as pessoas pegam esses textos e interpretam mal, o que cria um problema sério quando nós olhamos para aquilo que é a própria palavra de Deus. Jesus Cristo acaba sendo visto como um raptor, porque muitas das vezes dizem que ele disse lá em João que viria levar-nos, mas aplica-se mal no sentido de vem levar um por um. Agora, se pararmos e analisarmos, antes de Jesus Cristo, suponhamos que ele vem e levou a pessoa quando morreu. Antes de Jesus Cristo chegar até nas nuvens que nós conseguimos ver aqui, quando as pessoas morrem, significa que ninguém entraria no céu, porque vem, pega-se alguém, ao ser conduzido, morreu outra pessoa, tem que deixar vir pegar outra pessoa. E o autor aqui traz uma coisa muito interessante, diz que quando Lázaro morreu, se Lázaro foi para o céu, imagina um anjo ir ter com Lázaro, dizer: Lázaro, esteve aqui por 3 dias, esta dia foi boa, mas está na hora de você voltar para a sepultura onde você estava, para Jesus Cristo te ressuscitar. Triste. Como é que nós achamos que isso seja coerente? De forma nenhuma. Quem gostaria de voltar a este mundo de sofrimento, ter uma experiência de estar no céu, onde habita a justiça, paz e harmonia, não há sofrimento, não há dor, não há fome, mas de repente ouvir que deve voltar para vir viver aqui na terra de novo, para morrer de novo e voltar para o céu? Será que faz sentido isso? Claramente que não. Então precisamos, queridos irmãos, examinar o que está escrito na palavra de Deus, sobretudo em relação a essa questão da morte. E a própria Bíblia diz que, quando lemos o livro de Eclesiastes, não é? Acaba nos dizendo uma coisa muito interessante, quando fala da questão do processo, aquilo que acontece depois da morte. Quando olhamos, diz que no versículo 2, diz que se existe algo que acontece a todos, seja pessoa boa ou má, é a morte. E quando olhamos para o capítulo 12, no versículo 7, no processo da morte, diz que o pó volta a ter como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Se formos analisar, aqui não disse que o fôlego da vida do cristão é que volta a Deus. Porque seja uma pessoa que é má, assim como uma pessoa que é boa, quem deu o fôlego da vida
é o próprio Deus. Deus não fez pessoas más. Assim como nenhuma mãe nasce um ladrão. A pessoa cresce e toma uma decisão de se tornar um ladrão. Então, da mesma forma que sermos pessoas más é uma decisão, sermos pessoas boas também é uma decisão que nós tomamos. Agora, se dissemos que as pessoas morrem, vão para o céu, significa que o céu está cheio de pecadores e dos justos. Isso é uma contradição. Claramente. Porque a Bíblia fala da ressurreição. Como é que as pessoas morreriam e iam para o céu para depois saírem do céu, voltar para as sepulturas quando Jesus Cristo vier? Porque deve haver uma ressurreição. O que significa que quando nós acreditamos nessa questão de quando as pessoas morrem vão diretamente para o céu, acabamos anulando a ressurreição. E Paulo já disse que se nós não acreditamos na ressurreição, a nossa fé também é vã. Porque Cristo morreu e ressuscitou. O que significa que todos aqueles que moram em Cristo também vão ressuscitar. Então precisamos compreender. Não sei se queriam deixar algo antes de avançarmos para a lição da quarta-feira. Só para acrescentar um pouco aquilo que o irmão estava a dizer, irmão Cipriano. É por não entenderem ou não estudar corretamente a Bíblia. Quando o irmão Cipriano cita Eclesiastes 12, capítulo 12, verso 7, nós encontramos que aí já é o desfecho após a morte. Mas nós encontramos também o início. Quando nós vamos para Gênesis 2, verso 7, nós encontramos como Deus criou o homem. Foi através do quê? Do pó da terra e do fogo da vida. E ambos tornam uma alma vivente. Olha só, que a união desses dois componentes, o pó da terra e o fogo da vida, torna uma alma vivente. Se existe uma alma vivente, claramente que existe uma alma morta. Então, por ocasião da morte, nós encontramos que essa tal alma que é vivente, acontece aquilo que o irmão Cipriano citou aqui. Então, o pó volta à terra, então o fôlego da vida volta para Deus. Algumas pessoas fazem confusão entre o fôlego da vida e a alma. O fôlego da vida não é alma. A alma é a junção desses dois componentes, do pó, da terra e do fogo da vida. Era só queria aclarar. Por isso que a alma que pecar, esta morrerá. Então, quando nós olhamos para o livro de Filipenses, capítulo 1, verso 27, também vamos conjugar com o livro de João, capítulo 17, queremos falar da unidade. Porque a lição da quarta-feira nos remete a permanecermos firmes na unidade. O Amós, capítulo 3, versículo 3, diz que poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo? Claramente que não. O que significa que essas pessoas que não podem andarem juntas são pessoas que não estão unidas. Exatamente. Daí que a unidade é um elemento muito importante no cumprimento da missão que Deus nos deu. Eu gostaria que lêssemos esse Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz o seguinte: somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Assim como o próprio título já nos diz que é permanecermos firmes na unidade. Mas vamos conjugar com João 17, versículo 17 a 19, que diz que santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E a questão que se coloca é: o que Jesus e Paulo afirmam ser indispensável para a unidade da igreja? Ou seja, o que é necessário para que haja unidade na igreja? Okay. O que é necessário para que haja unidade na igreja é a verdade. Não existe unidade senão na verdade. Mas o que nós encontramos hoje em dia, muitos querem ser unidos através de um compromisso com o erro. Então, quando há um erro e a verdade, claramente nós encontramos aquilo que nós lemos, ou esteve aqui a fazer referência de Amós 3.3. Não há como andarmos juntos dentro da igreja, porque o erro e a verdade não coadunam. Não tem como andar junto nesses dois princípios. Então, o que acontece aqui é que nós somos chamados a ser unidos, mas a união tem que ser na verdade. Quando a verdade for proclamada, for aceite e com corações dispostos a viver essa verdade, nós encontraremos um grupo firme. Aquilo que já nós lemos lá em Filipenses 1, verso 27. Primeiro é preciso que a verdade nos santifique. Quando a verdade nos santificar, todos nós seremos o quê? Unidos, firmes, para que possamos travar o quê? As batalhas que nós temos
na pregação do Evangelho. Porque quando nos mantermos unidos, firmes, nós vamos encontrar que haverá um grupo, mas bem numeroso, que vai fazer frente ao quê? A este grupo menor, mas que é unido e firme, pois a luz ou a verdade, ela serve como o quê? Como um espelho. Não, mas não só como espelho, serve também como, diria, uma repreensão para os que vivem fazendo o quê? A maldade. Então as pessoas incomodam-se com este grupo unido, na verdade, e vão tentar combater. Mas por ser firme esse grupo, mesmo com oposição, não irá o quê? Fragmentar-se. Porque um grupo unido, ele não fragmenta-se, continua ainda o quê? Firme. E nós vimos, a título de exemplo, que isto aconteceu quando vamos para o livro de Atos 1, nós encontramos que os discípulos ali uniram-se. Sim. Mas por quê? Nós encontramos que eles primeiro fizeram o quê? O Espírito Santo desceu sobre eles. Mas antes do Espírito Santo descer sobre eles, que é a chuva temporal, nós encontramos que eles sentiram a necessidade de cada um confessar os seus pecados, abandoná-los, para que possa o Espírito Santo fazer o quê? Tomar posse deles, a fim de que possam todos serem unidos para desempenhar o quê? Aquilo que é a nossa missão, que é pregar o Evangelho. E assim aconteceu. Então, hoje em dia também Deus chama, do mesmo jeito como aconteceu lá com os discípulos, Deus chama que os discípulos de Deus sejam o quê? Unidos. Mas para a união haver, tem que haver o quê? Uma santificação. Exatamente. E essa santificação é com base na verdade. É triste porque hoje em dia nós vivemos momentos dentro da nossa igreja em que, em vez de buscarmos mais união e santificação, buscamos mais litígios, divergência. Por quê? Porque, sinceramente, nós não aceitamos essa verdade. Em Amós 3:7 diz: certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos os profetas. E Deus dedicou o quê? A última igreja de Laodiceia para o lugar santíssimo. E Laodiceia somos nós, povo adventista de sétimo dia. E Deus levantou o quê? Um profeta para tal. É uma profetisa, que é Ellen Goldwhite. Mas muitos fazem pouco caso das escrituras de Ellen Goldwhite. Alegando estão a negar as suas escrituras, mas não, estão a negar a Cristo Jesus. Porque é uma inspiração. Nenhuma inspiração é superior à outra. Isso. Assim como toda a Bíblia foi inspirada, os escritos de Ellen White também foram inspirados. E nós encontramos que o que está causando apostasia dentro da igreja é a negação do espírito de profecia. Sim. Então, tem resultado em desunião em vez de união. Mas é aí que está. Existe um povo pequeno, um grupo pequeno, que é o remanescente, que deve permanecer o quê? Unido. E são estes que serão os soldados de Deus nesses últimos tempos para poder combater o quê? As trevas. Então, esses são chamados a levantar-se e a levantar, não só a levantar, mas também a levantar a bandeira sagrada do príncipe Emanuel e pregar com toda a vivacidade, mostrando que o tempo em que nós estamos e qual é a mensagem da verdade presente nessa união. Se assim acontecer, acredite, nossa igreja, facilmente até aquelas pessoas que estão indecisas poderão tomar uma decisão consciente de que lado querem estar. E nós vemos nesta questão mesmo de união e desunião que trouxe o nosso irmão, porque é uma meditação, uma reflexão necessária internamente como indivíduo, porque nós temos a tendência para o bem e para o mal. Exato. E nós precisamos escolher realmente a verdade. Esse é um apelo que Cristo nos faz. Exato. E temos que fazer essa visão também a nível interno como comunidade religiosa, como igreja adventista sétimo dia. Aceitando que nós somos a igreja chamada, a igreja remanescente, porque guarda os mandamentos de Deus, não é isso? E isso está dentro do contexto das 3 mensagens angélicas. Para os irmãos que acompanham o canal, que estão acompanhando o canal pela primeira vez, quando falamos isso é mesmo porque tudo tem enquadramento bíblico. Pesquise, peça por mais estudos, vai ter esclarecimento de que nós, como adventistas sétimo dia, que guardamos a lei de Deus, temos a fé em Jesus Cristo, precisamos ver com muito cuidado a questão daquilo que nós aceitamos como ensinamento. É um tempo difícil que nós estamos a viver, porque o mal tem tendência a abocanhar a igreja. Permitam-me só puxar um pouco mais a lição para fora, precisamos disso. O mundo está a ser chamado a uma união. Nós sabemos que existe uma organização religiosa que está a chamar todo mundo à união das igrejas. E nós sabemos que a união das igrejas é saudável sim, desde que seja na verdade. E essa união está sendo feita não na verdade. Caiu a meretriz, a Babilônia, não é? Então é uma referência à igreja apóstata. E nós sabemos que pelo estudo das profecias, nós como protestantes, que temos a Bíblia só como único guião, que sabemos que a Igreja Católica Romana é a que está a chamar o mundo inteiro a se reunir. Irmãos, melhor é a divisão na verdade do que a união na mentira. Então nós precisamos
manter a firmeza e a unidade desde que haja verdade. Então, nós convidamos sempre, este programa convida sempre à reflexão, ao estudo da Bíblia, para que todos nós estejamos unidos, sim, mas na verdade. Em tudo quanto fizermos, deve permanecer a verdade. Então, como resposta, por fim, depois dessa argumentação toda, como resposta direta seria dizer que a verdade é o elemento que não pode faltar na comunhão entre os irmãos. Amém. Dizer que nós podemos ter a verdade e ao mesmo tempo não estarmos unidos, porque não basta só ter a verdade. Quando Jesus Cristo diz, santifica-os na verdade, significa ao ter a verdade, ela deve nos santificar. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, no verso 27 do capítulo 1 de Filipenses, ele exorta-os a viverem de um modo digno do evangelho de Cristo, para dizer que eles deviam viver essa verdade. Uma coisa é ter e pregar a verdade, mas ela não te santificar. Não, se nós vivemos a verdade, ela nos santifica. E a verdade também te santifica, santifica ele, santifica a mim. Quando nós estivermos juntos, nós estamos unidos. Porque nós vivemos os mesmos princípios. Porque a desunião vai surgir no momento em que todos temos a verdade, mas uns vivem e outros não vivem. Então, aqueles que vivem, a sua forma de viver essa verdade serve como uma condenação para aqueles que não vivem, sentem-se condenados quando estão diante daqueles que vivem. Sim. E a tendência sempre é repelir um grupo do outro. Daí que cria-se essa desunião. Então, precisamos ter a verdade, mas precisamos, acima de tudo, viver esta verdade. Porque não é possível nós cumprirmos a nossa missão sem vivermos a verdade. Precisamos viver. E o autor acaba dizendo uma coisa aqui que eu acho importante compartilhar com os nossos irmãos que nos acompanham. No último parágrafo, exatamente. Que diz que a desunião na igreja tem origem no orgulho. Exato. À medida que o orgulho e a ambição mundana foram cultivadas, afastou-se o Espírito de Cristo e insinuaram-se rivalidade, dissensão e luta para desviar e enfraquecer a igreja. Tínhamos que nos questionar qual é esse Espírito de Cristo. No livro Serviço Cristão, assim como no livro Caminho a Cristo, Ellen White acaba dizendo que o Espírito de Cristo é um Espírito missionário. Então, essas desuniões, divisões que nós vimos dentro do nosso seio, é porque o Espírito missionário está ausente entre nós. Porque quando houver Espírito missionário, nós vamos nos unir em prol da verdade e nós iremos viver essa verdade e pregarmos a verdade. E eu acredito que Deus criou condições para que essas lições viessem à tona neste momento muito importante para que a igreja possa despertar e viver de acordo com a sua vontade. Por isso que nesta lição, além de ser a quarta-feira abordar esse aspecto, na quinta-feira voltamos para os mesmos assuntos, unidos e destemidos, para vermos o que pode acontecer quando duas pessoas se unem. Porque lá em Mateus capítulo 15, no versículo 14, os irmãos aqui comentavam sobre a importância de muitas das vezes não termos que olhar para os homens. Porque há pessoas que querem viver em função daquilo que a pessoa mais influente, seja ele um ancião, seja um pastor, seja um evangelista, prega e diz que devemos viver, ainda que ele esteja contra aquilo que é a palavra de Deus. Em Mateus 15, versículo 14, a Bíblia diz que deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então, é um cego que tenta guiar outros cegos. Porque todos que estamos na igreja queremos a salvação. Partindo do pastor, ancião, oficiais, para o membro leigo. Todos nós carecemos da salvação de Cristo. Por isso que, quando nós ouvimos, porque Deus instituiu homens que devem nos guiar, devemos ouvir sim, mas o ouvir não é de forma assim, aceitar a mensagem de forma tão cega assim. Precisamos confrontar com aquilo que é a palavra de Deus, porque diferente do catolicismo romano, nós não temos um papa na igreja, mas vivemos pelo assim diz o Senhor. Os homens de Deus devem mostrar pelo escrito. Onde é que está? Escrito, porque Jesus Cristo deixou esse exemplo. Confrontado pelo Satanás, ele dizia, está escrito.
Estando lá nas sinagogas, dizia, está escrito, e mostrava onde é que está escrito. Então nós não podemos ser cegos que permitimos que um outro cego nos guie. Não sei se gostariam de dizer algo para entrarmos nessa lição da quinta-feira. Eu acredito que podemos entrar na lição da quinta-feira. Ok. Encontramos aqui Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 30. Podemos ler para falarmos da unidade e a luta pela fé do Evangelho. Ok. Diz, somente deveis suportar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício da perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouves estar em mim. Ok. O autor nos questiona se a unidade e a luta pela fé do Evangelho fortalece a nossa coragem, de acordo com esses textos que nós lemos aqui. Mas antes de responder, só queria salientar o que o autor acaba trazendo aqui, que diz que a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. A desunião é mortal. Jesus disse, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Esse é um princípio simples que Satanás tenta nos fazer esquecer. O que é que nós podemos dizer sobre esses textos que lemos e esta afirmação que o autor traz aqui? Permita comentar com relação a este texto especificamente agora. Satanás está preocupado em dividir porque sabe que o corpo de Cristo, quando unido pelo Espírito Santo, avançará imparável sobre as trevas. Satanás sabe muito bem que o povo, que esta nação, que este movimento Adventista Sétimo Dia, todos aqueles que deram ouvido à mensagem do anjo, dos 3 anjos, terão ou receberão o poder dos santos céus para avançar e operar uma obra jamais vista na história do cristianismo. Então, o que ele precisa fazer é causar divisão, de tal forma que todos parem. Nós lembramos do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, 20, não é? Nós vemos aí, 18, 19 e 20, que Jesus deu aos discípulos o poder dos céus que ele acabava de receber do Eterno Pai, não é? Eis que todo o poder dos céus me é dado. Então, portanto, ide, dá aos discípulos a ligação com os céus, com o poder dos céus, para combater as trevas. E é importante que cada um de nós sinta que esteja convicto de que é um obreiro militante neste mundo e precisa avançar imparável sobre as trevas. E Satanás procura causar paralisia na igreja através das dissensões. Ele quer que o povo de Deus leve tempo a discutir. Por que ele foi pregar usando este versículo e não aquele? Por que foi pregar com João e não com Alberto? Por que razão foi pregar e não nos perguntou? Quem ele para ir sem nós? Não é? Então, essas questões todas causam divisões, e essa lição, essa resposta nos levaria a um pouco daquilo que está lá no último parágrafo da lição da quarta-feira que leu o nosso monitor, né? Quando falava daquelas divisões, lutas, né? Para enfraquecer a igreja. Então, nós precisamos estar atentos às ciladas de Satanás. E é importante que, enquanto ocorre a confusão, a turba no mundo e no meio do próprio seio, porque nós sabemos que a igreja adventista é a igreja que foi erguida por Deus, nenhuma outra vai levantar depois dessa, não é? Irmãos, não se assustem com essa mensagem se for a primeira vez a ouvirem. Vamos estudar a Bíblia, irmãos. Não é como sendo adventista ofender as outras igrejas, não, são verdades bíblicas, estamos dispostos a partilhar. Então, mesmo dentro da igreja adventista Sétimo Dia, enquanto acontecem momentos de confusão, desentendimento, por que razão o irmão fez isso, por que pregou desta forma e não daquela, nós precisamos de forma autônoma dar o testemunho verdadeiro. É importante que cada um de nós mantenha os olhos fixos em Jesus e avançar na obra. As dissensões, estou a falar das divergências de ideias supérfluas, podemos assim dizer, não podem ser pretexto para a obra ser paralisada. Precisamos todos avançar imparáveis. Essa seria a minha resposta para o comentário, não é? Será um comentário com relação a este texto. Agora, quando falamos da unidade e a luta pela fé, não é, do Evangelho,
a fortalecerem a nossa coragem. Isso me leva àquilo que falamos na abertura da lição. Quando falávamos de Paulo ter experimentado dificuldades diferentes antes daquela que nós destacamos aqui, nós vemos que Paulo cresceu na fé de desafio atrás de desafio. E isso serve de resposta para esta questão. Exato. Que nós realmente saímos mais fortes em meio às aflições e tentações quando permanecemos firmes em Jesus Cristo. Permita-me aqui voltar um pouco para aquilo que foi a importância de Paulo na unidade das igrejas. É importante frisar que Paulo é quem fundou essas igrejas. E Paulo, diríamos que foi uma espécie de pai espiritual, mas não é porque ele tinha uma autoridade tal que lhe conferia ser mais que Jesus, não, pelo contrário. Em todos esses sítios, em todas essas igrejas, ele exaltava Cristo como autoridade suprema da igreja. Mas o que lhe conferia a Paulo esse estatuto de pai espiritual era o seu quê? Serviço e sacrifício. Paulo, ele tinha um serviço árduo em manter unidas essas igrejas e sacrificava-se em prol dessas igrejas. Então, o que nós encontramos? Encontramos um líder que não só está preso numa estrutura, mas em laços fraternais, de amor. Ele era um líder que liderava através de uma relação. Ele, se nós formos a perceber, Paulo era alguém que todavia tinha um relacionamento afetuoso e interpessoal com os membros da igreja. Ele orava pelos membros da igreja. Até aquelas igrejas onde ele não podia se fazer presente lá, por meio físico, mas ele fazia o que? Se fazia sentir através das orações. Então, quantos líderes nós temos que fazem isso? Porque são esses elementos que nós encontramos que fortalecem a igreja, mantém a igreja unida. Quando nós deixamos a igreja, os membros da igreja, ao cuidado de Deus, para que o Espírito Santo venha, seja o professor, seja o protetor da igreja, a fim de que todos andem na luz, enxerguem a luz como realmente é, a verdade como realmente é. E Paulo fazia isso tudo aí. E um ponto mais importante que eu gostaria de frisar aqui é que Paulo, ele era um instrutor, mas também um corretor fiel. Paulo. Não só ele instruía, mas também fazia correções às igrejas. Quando saíssem da verdade ou da doutrina bíblica, ele fazia correções. Porque dentro da igreja nós encontramos hoje em dia, quando alguém levanta-se para fazer uma correção, seja um líder, seja a liderança da igreja, é conotada como uma pessoa, como um dissidente, ou é conotado como alguém que criou uma desunião. Mas como nós estudamos aqui, que a união só existe na verdade, é importante que existam essas tais pessoas como Paulo, que repreendem, porque a repreensão, o ato de repreender é um ato de amor. Isso. E preserva a pureza da igreja, a fidelidade da palavra de Deus. Então é importante que se repreenda, mas também tem que se motivar, e Paulo motivava. Escrevia carta e motivava a permanecer unidos, firmes, dentro dos princípios bíblicos, para que pudessem resistir à perseguição. Porque Cristo deixou claro, no mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Bem-aventurado quando vos perseguirem em meu nome. Porque se até ele perseguiram sendo justo, alguém que não pecou, mas foi perseguido, já imagina nós. Então, quando nós fomos perseguidos, nós temos que fazer levantar as mãos para o céu, porque bem somos aventurados, a nossa coroa está reservada. Mas Deus não quer que aconteça isso só de forma singular, quer que aconteça isso de forma também coletiva. Então daí que tem que haver sinergias, que é uma junção daquilo da nossa fé, a fé do irmão Cipriano, a minha fé, na verdade, unirmos para abraçar aquilo que é a nossa principal incumbência, que é transmitir a mensagem de Deus ao mundo que parece que necessita da salvação. Então essa unidade ela tem que acontecer, mas antes também de acontecer, cada um de nós tem um papel, assim como Paulo teve, de fazer um esforço para que os outros irmãos possam permanecer na verdade, na fé, a fim de que possa criar uma coesão, possa criar um grupo unido que possa combater as hostes malignas, porque Deus está disposto a derramar a chuva serôdia para este grupo que se une na verdade para o termo da pregação do Evangelho. Amém. Realmente nós precisamos ser pessoas unidas para que possamos ser destemidos na pregação do Evangelho.
E nós aqui, o apelo que podemos fazer é que quando nós analisamos esse texto aqui de Marcos 3:25, de uma casa dividida que não pode permanecer em pé, se nós compreendemos que o grande conflito é na nossa mente, significa que há uma batalha que nós precisamos travar, que eu gosto de chamar da batalha dos 5 sentidos. Porque se nós percebermos, ou se nós tivermos a vitória sobre os 5 sentidos, pela contemplação, a Bíblia diz que somos transformados. E João, quando viu a Jesus Cristo, disse que eis o Cordeiro de Deus. Devíamos contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ao contemplar, o pecado em nós seria retirado, ou seja, seríamos transformados à sua imagem e semelhança. O que significa que, se nós temos a vitória sobre os 5 sentidos, porque estamos a contemplar a Cristo como igreja, a nossa unidade vai ser de uma forma muito simples. Porque todos contemplamos a mesma fonte. E somos transformados pela mesma fonte. Temos a mesma imagem e semelhança, que é de Jesus Cristo. O que significa que este é um conflito que nós precisamos compreender que é real e existe. Que pela contemplação somos transformados. O que significa que se a nossa mente deseja uma coisa, mas os nossos olhos contemplam outra coisa, as nossas mãos pegam outra coisa, os nossos pés vão para outra direção, significa que o nosso corpo está dividido. E se o nosso corpo está dividido, não pode permanecer em pé diante de Cristo. O que significa que precisamos unir todos os nossos órgãos, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, todos devem ir para a mesma direção. Os nossos olhos devem nos guiar para a mesma direção, e essa direção é Cristo Jesus. Amém. Que Ele é o caminho e a verdade. Então precisamos nos entregar a Cristo de todo o coração. Por isso que o autor aqui diz que a unidade é essencial para cumprir a missão de proclamar essa mensagem dada por Deus. E a oração de Jesus em João 17 destaca a verdade da palavra de Deus como uma das chaves mais importantes para a unidade. Por isso, a mensagem não pode ser separada da missão nem da unidade. As três devem andarem juntas. Então, esta é uma verdade que nós precisamos compreender no nosso dia a dia. E lembremos, várias são as tentativas feitas para que nós, como membros na igreja, estejamos unidas. Mas se não se basear na verdade presente, não haverá unidade. E Ellen White diz isso em Primeiros Escritos, que é a verdade presente do qual o rebanho precisa. Porque é a mensagem da verdade presente que vai unir o rebanho e santificá-lo. E é assim que nós vamos poder cumprir a nossa missão. Gostaria de abrir esse espaço para últimas considerações da parte dos nossos irmãos. O irmão Well pode deixar as suas últimas considerações? Com últimas considerações, muito obrigado ao Ministério, e a G pelo convite para estudarmos juntos esta lição. E mesmo para fechar, as minhas últimas considerações serão em jeito de resposta da pergunta número 8. Ao ler os textos de Mateus 10, 38, Atos 14, 22, nós chegamos à conclusão de que o sofrimento faz parte da vida cristã. Amar a Cristo significa estar disposto a sofrer, significa estar disposto a aceitar tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa dianteira, na nossa frente, desde que a gente avance imparável, levando mais alto o estandarte de Cristo. Que nós aceitemos nos submeter por completo, assim como fez Paulo, assim como fez nosso mestre, que mesmo sendo o criador de todas as coisas, o mundo rejeitou e cuspiu nele. Então, é importante que nós aceitemos o fardo que o nosso mestre aceitou, só assim seremos como ele. Aceitar que os seus irmãos te insultem, os teus irmãos te acusem, os teus irmãos te chamem de injusto, confuso e perturbador de Israel, quando na verdade a tua intenção é apenas anunciar o Evangelho. Então aceite tudo isso em nome de Jesus Cristo, e o seu nome será cada vez mais exaltado. O nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, nós agradecemos pela presença e o nosso desejo é que Deus possa continuar a usar o nosso irmão. Ele também é um missionário, está fazendo um trabalho excelente na área missionária. Nós precisamos apoiar esse tipo de atividades, porque é a missão que Deus deu à sua igreja, e este trimestre é um trimestre missionário que calhou num bom momento para que possamos nos envolver. Irmão Jonas, pode deixar as suas últimas considerações? Em jeito de últimas considerações, eu gostava de poder falar ao irmão, à irmã aí em casa, e dizer que, assim como Filipenses 1:21 diz que o viver para mim é Cristo e o morrer é um lucro, possamos entesourar essas palavras de Paulo na nossa vida.
Viver em Cristo é entregar a nossa vida totalmente a Jesus. Jesus não só deve ser apenas uma parte da nossa existência, como também deve ser o quê? O motivo, o propósito, deve ser o centro da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa forma de falar, das nossas ações. Então, deixe Cristo reinar no teu coração, na tua vida, para que sejas transformado, assim como Paulo foi transformado, para que possamos combater um bom combate e guardar o que? A fé, porque a coroa nos espera. Amém. O autor aqui diz: Satanás é um inimigo derrotado, mesmo se tivermos que morrer por nossa fé, nada pode nos prejudicar se formos zelosos na prática do bem. O diabo é impotente para impedir o avanço da verdade de Deus. E terminando com o livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, é-nos chamados a renovar o nosso ânimo, assim como Paulo, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. É preciso passarmos por essas tribulações para entrarmos no reino de Deus, porque é nessas tribulações que a nossa fé é fortalecida e ela é provada e refinada, assim como o ouro passa por uma refinação. Que Deus possa abençoar assim, querido irmão, e apelamos mais uma vez para se envolver no Impacto 2026, que é o evangelismo que a Igreja Adventista Sétimo Dia está a organizar, e todos nós, como membros desta igreja, precisamos nos envolver em atividades missionárias, partindo das nossas iniciativas individuais, coletivas, assim como das iniciativas que a igreja vai trazer. Precisamos impactar o nosso país para que o evangelho avance e brevemente possamos desejar, assim como Paulo desejou, partir e estar com Cristo, possamos desejar ver o nosso mestre, porque o nosso desejo é que ele volte e nos encontre em vida, para que possamos entrar no céu sem ter experimentado a morte. Que Deus possa nos abençoar e contamos com a vossa presença para o próximo estudo da lição, que será a lição número 4. Até breve. IAG, juntos avançaremos.